E estamos de volta com o Show da Tarde, como sempre falo, falando de negócios com quem entende de negócios. E agora nós vamos continuar falando sobre organização, sobre restauração, não fugindo muito daquilo que estávamos falando, mas vamos conversar com alguém que é especialista em restaurar memórias, se podemos assim expressar. Você já vai entender. Vamos conversar com a nossa convidada Janete. Ela vai estar se apresentando para nós, apresenta para os nossos telespectadores. Janete. Oi, boa tarde a todos que nos assistem. Meu nome é Janete Krieger, sou arquiteta e trabalho com retrofit. Então, gente, ela é retrofit, a especialidade dela, ela é arquiteta, né? E sabemos que arquitetos tem diversos aí. Eu costumo falar que arquiteto normalmente não pode ser muito certo, né? Porque não é. Não dá. Porque para entender os clientes, cliente é complicado, né? O ser humano é complicado. Aí tu vai lá, desenha uma coisa, e aí na planta o cliente adorou. Aí chega na hora, mas não era isso que eu queria. Acontece, né? É por isso que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam através do projeto, porque hoje você tem projeto em planta, elevações, o 3D, e aí você pode fazer com que as pessoas entendam o projeto antes dele ser executado. Exatamente. E no retrofit, que na realidade é que nem os programas americanos que o pessoal assiste, que você faz o projeto, você reforma a casa e você dá um novo uso, que não necessariamente para ser casa novamente, mas também pode ser um comércio. Sim. O Maracanã, por exemplo, passou por um retrofit, quando foi na Copa do Mundo. E isso tudo é o que faz parte para mudar, para dar uma nova ideia. E aí a gente tem que fazer com que a pessoa entenda. Muitas vezes, como eu trabalho na obra, eu vou na obra mesmo, sapatão e tal, trabalho com os pedreiros, eu desenho nas paredes para que os clientes possam entender o que está acontecendo, ou o que vai acontecer. Sim, essa questão do retrofit é bem interessante, porque, como nós conversávamos ali na hora que nós estávamos fazendo a pauta, às vezes não é uma questão de um restaurador histórico, né? Não entra na questão de restaurar um patrimônio histórico, não, mas é muito ligado a restaurar memórias, né? Sentimentos, emoções. Me diz uma coisa, o que te motivou, o que te levou a fazer arquitetura e retrofit? Como a vida inteira o meu pai trabalhou com construção e eu acabei vivendo com ele nesse mundo, e depois acabei fazendo faculdade de arquitetura e acabei continuando no retrofit, porque ele é muito desafiador, porque você já tem uma construção existente e depois você precisa fazer com que ela tenha uma nova vida, fazer com que ela tenha novas funções e principalmente recuperá-la, porque os problemas estruturais e de infraestrutura, água, elétrica, esgoto, são gigantes. E quando você tem a questão sentimental envolvida naquela edificação, que é bastante forte, a edificação tem um certo potencial e você pode utilizar. E também, às vezes, mudou as regras de plano diretor e você não conseguiria fazer uma outra construção naquele mesmo local. Então, são 3 fatores bastante fortes que nos fazem superar esse desafio a cada vez, e é uma questão muito sentimental ligada à vida dessas pessoas. Então, essa é a motivação do dia a dia, sabe? Porque não é simples trabalhar com retrofit, mas é muito bom. Já teve alguma situação da pessoa chamar você para fazer e falar assim, só que, sei lá, essa cama não pode mexer? Ou um exemplo, sabe, tal coisa não dá pra gente mexer, assim, eu tô dando um exemplo de cama, mas essa parede eu queria que continuasse com essa cor, porque desde criança essa cor, quais são as dificuldades que você enfrenta no dia a dia do retrofit? Nossa, é uma lista enorme. Acredito. Tá? Ela é enorme. E a questão de regularidade da edificação é um dos nossos primeiros impasses. Porque casas antigas nem sempre tem a documentação correta, não tem projeto. E aí você precisa fazer com que tudo isso passe a ter uma nova vida, uma nova função, precisa estar regularizado, porque as pessoas, quando me procuram, elas procuram esse grupo de serviços. Regularizar a edificação, transformar a edificação, recuperá-la, e também a parte de interiores. Então, já tive situações de não poder mexer nada do lugar,
das paredes, enfim, porque os recuos estavam no limite. Já tive situações de não poder mexer no banheiro, não necessariamente que a pessoa não queria, mas é porque não dava, pela situação que ele se encontrava, né? E tem a questão também afetiva, de, às vezes, a gente pega uma parede, por exemplo, e coloca um vidro para que aquela parte ali atrás, uma pintura, uma arte, que seja do filho ou dos pais dessa pessoa, né, da cliente ou do cliente, e a gente precisa manter. Então, aquilo ali fica mantido Tem que ter como está. tem que ter uma sensibilidade, uma flexibilidade. São desafios, né? Muito grandes. São desafios, né? Me diz uma coisa, tu já é arquiteta há mais de 20 anos, nós conversávamos, Sim. né? Qual foi o momento marcante nesses 20 anos que tu, não digo todos os dias, mas pelo menos uma vez por semana tu lembra disso? Uma das fases, né, das datas mais marcantes foi que eu não fui na minha formatura porque o meu filho nasceu no dia anterior, né? Então, sempre quando eu preciso balizar alguma lembrança, tem essa questão da formatura e do nascimento do filho, enfim. E eu acho que essa foi a parte mais marcante. Uma outra coisa que é muito marcante é que a maior parte das minhas clientes são mulheres. E, inclusive, todos os nomes das casas são casa de mulher. Sim. Né, nome de mulher, quer dizer. Então, é Casa Sofia, Casa Ana, Casa Maria, e assim vai indo. Interessante, né? É um nicho que termina nem que você procurou, vai acontecendo, né? Vai acontecendo. Vai surgindo, né? E as pessoas, é legal que elas vêm para mim e falam, eu queria aquele detalhe, por exemplo, da Casa Helena. Sim. E as pessoas, elas gravam pelo nome. E Sim. vêm me pedir, né? Coisas ou similares, ou aquele conceito. Termina, muitas vezes, os próprios indicando, né? Sim. É bem interessante. Me diz uma coisa, Janete, onde é que eu consigo te encontrar? Você pode me encontrar pelas redes sociais, Janete Krieger Arquitetura, no Instagram. Eu também tenho os canais do Obra de Arquiteto, que tem no YouTube, no Facebook e no Instagram. Todos com o mesmo nome? Isso, Obra de Arquiteto com Janete Krieger. Sempre eu coloco o meu nome para que as pessoas me achem. Eu tá passando ali o teu telefone, mas nesses minutos, qual o teu Instagram? Descreve para nós como se escreve. Porque Janete, as pessoas podem não... Se escreve, aí o meu sobrenome é K-R-U-E-G-E-R. Janete Krieger Arquitetura. Isso, tá? É o nome dela que tá ali, só que o arroba. Isso, né? E tem o escritório físico também, né? Eu tenho escritório físico em Penha, tive por uns 5 anos simultâneo em Penha e em Balneário Camboriú, mas aí é muito lugar para você cuidar. Sim. Então eu mantenho o escritório físico somente em Penha e atendo o litoral de Santa Catarina, de Florianópolis até Barra Velha. Quando eu for ao Beto Carreiro, já sei onde eu vou dar uma passadinha, né? Vai. Com certeza. Janete, muito obrigado. Nós podíamos ficar um bom período aqui conversando. A tarde toda. Porque esse assunto sobre memórias é algo que eu acho interessante, né? E eu acredito que tu tenha muito assunto, muito conteúdo sobre isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que tu possa continuar sendo uma ferramenta de Deus para restaurar aí memórias, famílias. Muitas memórias afetivas. Memórias afetivas. Que Deus te abençoe, tá Obrigada. bom, minha querida? Esse é o Show da Tarde, falando de negócio com quem entende de negócio. Nós já voltamos.